A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é um prazer sempre receber vocês aqui mais uma vez em mais uma videoaula da Escola de Profetas. Se você está aqui, é sinal que você é um dos meus. Fominha de Deus, fominha de Cristo. Graças a Deus que Deus tem acendido essa chama e esta fome em você, em conhecer e prosseguir em conhecer. Então, fica conosco, permanece aí com nós, para a glória de Deus, para estarmos estudando e deixarmos o Espírito Santo nos levar em profundidade de revelação nas Escrituras, revelando a pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Estamos estudando a Cristologia e com esta aula já estamos na aula 76 e hoje vamos estudar o tema: a cruz abriu os sepulcros e venceu a morte. Ultimamente estamos numa sequência aí de série de abordando um tema, os 4 prodígios da cruz. Depois que o nosso Senhor Jesus, em Mateus 26, e o verso de número, a partir do verso 50, o Senhor Jesus entregou o teu espírito. Naquele momento que ele entregou o seu espírito, né, ali aconteceu prodígios, sinais, milagres, maravilhas. O véu se rasgou de cima a baixo, a terra tremeu, terremoto, as pedras se fenderam. E hoje nós vamos aprender, né, os sepulcros abertos. Nas últimas aulas, meditamos juntos nos grandes sinais que aconteceram na morte de Cristo. Primeiro vimos o véu do templo se rasgar de alto a baixo, declarando que agora temos livre acesso a Deus. Depois contemplamos a terra que tremeu, lembrando que os reinos deste mundo não permanecem firmes diante da cruz e do seu reino inabalável. O terceiro prodígio nos levou às rochas que se partiram, simbolizando de corações endurecidos, que só a obra de Cristo pode quebrar e transformar esses corações de pedra. Cada um desses sinais, meus irmãos, foi uma mensagem do céu para a terra. A morte de Jesus mudou tudo. Nossa relação com Deus, nossa visão do mundo e a condição do nosso coração. E agora chegamos ao quarto e último prodígio: os sepulcros se abriram. Se o véu fala do acesso, a terra fala do abalo e as rochas de transformação, os sepulcros falam de vitória final sobre a morte. Então, esse é o clímax da revelação da cruz do nosso Senhor Jesus. Com isso, quero ler aqui com vocês, como estamos lendo, Mateus 27. Lá no começo eu falei Mateus 26, mas confundi, é Mateus 27. Mateus 27, a partir do verso 51, diz: e eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes. Essa foi a primeira aula. De alto a baixo. A segunda, a terra tremeu. A terceira, as rochas se partiram. E os túmulos, verso 52, se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Então, esse é o quarto prodígio, e esse é o tema da nossa videoaula de hoje, que é: a cruz abriu os sepulcros e venceu a morte, como relatamos aí em Mateus 27, a partir do verso 51 até o 52. Aqui nesse texto, a divindade de Cristo está implícita nesse texto, porque Cristo está morto. Mas mesmo morto, nós vemos a terra se abalando, o véu se rasgando de cima a baixo. Vemos esses prodígios que só poderia ser executado por uma divindade. Ou seja, a divindade, o poder de Cristo, ele é implícito nesse texto, porque ele está morto. Porém, vemos o seu poder sobre a morte e na capacidade de conceder nova vida. Esses 4 prodígios, meus irmãos, os sepulcros que se abriram e os santos que ressuscitaram, é registrado apenas pelo evangelista Mateus. É por isso que estamos usando bastante o evangelho de Mateus. Por quê? Nenhum outro dos evangelhos traz esse detalhe, tá? Apenas o evangelho de Mateus traz esse detalhe que nós lemos aí agora, Mateus 27, e o versículo 51 e 52. Uma observação, e você que é obreiro, marque isso aí
essa informação. O véu do templo rasgado aparece em Mateus 27, verso 51, aparece em Marcos 15, 38 e aparece em Lucas 23, 45, tá? Apenas o Evangelho de João. Então você pergunta, e no Evangelho de João aparece não, onde? Qual capítulo? Não aparece. Apenas o Evangelho de João não menciona esses prodígios, nem qualquer um dos outros, e nem o véu. Porém, o véu se rasgando aparece em Mateus, aparece em Marcos e aparece em Lucas. Apenas esses prodígios. E os outros prodígios, pastor? Os outros prodígios aparecem apenas no Evangelho de Mateus. Tá? Os outros 3 prodígios, o tremor da terra, as rochas se partindo e o sepulcro se abrindo, são registrados apenas em Mateus, a partir do capítulo 27, e o versículo a partir do verso 51 até o 53. Marcos, Lucas e João não relatam esses outros 3 sinais. Então não se perca aí. Esses outros 3 sinais, que é o quê? Que é o tremor da terra, as rochas se repartindo, né, e o sepulcro se abrindo, só Mateus. O véu se rasgando, Mateus, Marcos e Lucas. E o que não escreve nenhum desses prodígios é João. Tá? Isso mostra que é um evento único em Mateus e misterioso. Tá? O véu rasgado foi considerado central pelos evangelistas sinóticos, que é. O que é evangelho sinótico? São evangelhos semelhantes, paralelos, iguais, que é Mateus, Marcos e Lucas. Tá? Mateus, em seu estilo característico, acrescenta detalhes cósmicos e extraordinários. Por exemplo, a terra, as rochas e os sepulcros, reforçando a ideia que a morte de Jesus teve impacto universal. Porque Mateus, ele vem com um propósito em seu escrito, apresenta Jesus como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Filho de Davi. Tá? Então, reforça a ideia de que a morte de Jesus teve impacto universal, que ele não é só rei dos judeus, mas ele é o rei do universo, que mostra o impacto no céu, mostra o impacto na terra, mostra o impacto no coração humano e até o impacto no domínio da morte. Ou seja, qual é o significado dos sepulcros abertos? Então, o que isso significa, pastor Zé? Qual é o significado de tudo isso? Tá? Então, o significado dos sepulcros abertos, depois da morte do nosso Senhor Jesus, é a vitória de Jesus sobre a morte. Mesmo ele se entregando à morte, ele morrendo, mas vemos pessoas ressuscitando, sepulcros sendo abertos, pessoas saindo da morte, ele vencendo a morte. Ou seja, a morte do nosso Senhor Jesus é um paradoxo, mas mostra a vitória dele sobre a própria morte. A cruz não apenas perdoa pecados, mas vence a própria morte, como está em João capítulo 11, verso 25 e 26. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Ele entrou na morte para que nós pudéssemos sair dela. Assim como foi. Assim que ele morreu, pessoas ali saíram da morte, saíram do sepulcro, recebendo vida, mostrando a vitória, o triunfo de Jesus sobre a morte. 1 Coríntios 15, 54, a partir da parte B desse verso, e depois o verso 55 diz: então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, a morte de Cristo não foi uma derrota, a morte de Cristo, ela foi uma vitória. Aonde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Em Cristo, a morte perdeu o seu aguilhão. E o sepulcro não tem mais poder sobre nós, que é aquele que crê. Como ele disse lá em João: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E aí a pergunta é: você crê nisso? Tá? Passando aqui para o próximo tópico: exposição da nossa condição. Então, a cruz e a morte do nosso Senhor Jesus veio mostrar a nossa condição de pecador, a condição nós de mortos, né? Mortos pelo pecado. Os sepulcros abertos revelam a nossa realidade. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A cruz abre os sepulcros da hipocrisia e nos leva a uma
confissão de arrependimento. Romanos 6, verso 4 vai dizer: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Para quê? Qual é o propósito disso? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Assim como ele morreu, levando o nosso pecado, assim nós estávamos mortos. Mas assim como ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele em novidade de vida, para uma nova vida, uma vida para ele. Tá? A morte de Jesus, meus irmãos, é a garantia da nossa ressurreição e vida eterna. Ele morreu e ele ressuscitou para uma vida eterna. Essa é a garantia da nossa fé, que nós vamos morrer, mas não vamos morrer e perder para a morte. Nós vamos triunfar, nós vamos vencer, porque Jesus venceu. Nós somos mais do que vencedor nele e vamos vencer também a morte, porque vamos ressurgir para a vida eterna, para a glória do nosso Deus. Ô glória, se você está gostando desta videoaula, está nos acompanhando aí, você não é inscrito nesse canal, se inscreva neste canal para estar andando e recebendo toda a mensagem e revelação de Cristo que o Espírito Santo está nos levando aqui em profundidade. Você está gostando dessa videoaula? Deixa o teu like para dar uma moral para nós crescer também nesse canal. Tá? Não há vida nova sem reconhecer a morte espiritual, ou seja, só temos vida nova quando nós reconhecemos que nós estamos em um estado de morte em pecado. Porém, podemos hoje ter uma novidade de vida, porque cremos no nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que usar a cruz como um resultado para crucificar a justiça própria nossa, para fazer que o homem confesse que está morto em pecado, para nós reconhecer, porque é por meio do Espírito Santo que ele nos leva, para nós reconhecer os nossos pecados e arrependimento. Temos também a exposição da nossa condição. Tá? Os sepulcros abertos revelam a nossa realidade. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como eu falei em cima. A cruz abre o sepulcro, porque assim nos leva à confissão. Como nós podemos também ler aqui Efésios 2, verso 5 e 6. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, vocês são salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tá? Essa passagem detalha a condição de morte espiritual antes de Cristo, ou seja, estávamos mortos espiritualmente, mas depois de Cristo nós temos a vivificação pela graça de Deus, reforçando também a nossa necessidade da regeneração. Pela morte de nosso Senhor Jesus e ressurreição temos a nossa regeneração pelo poder do Espírito Santo. Como está escrito lá em Colossenses 2, 3, diz: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Não há vida nova sem reconhecer a morte espiritual, tá? Por exemplo, a frase santos, que os santos levantaram dos sepulcros, que foram os santos, dá a entender que a ressurreição dos mortos para a glória se dá aos salvos, tá? Porque é a palavra santos. Aqueles que tiveram a sua vida separada para Cristo e não aos gentios. Ou seja, a Bíblia não está falando ali que pessoas, com imoralidade caída levantaram, mas que pessoas santas, pessoas que estavam separadas, que acreditavam ali numa moral, uma ética, eles levantaram e foram levantados da morte, e com essa ressurreição ali se apareceram a muitos. Então dá a entender que apenas os salvos ali, pessoas moral, levantaram ali da morte. Dá a entender que a ressurreição ela é para os salvos. Amém? Então, se você tem fé aí e é separado do mundo, tenha certeza da sua ressurreição em Cristo. Temos também a regeneração e uma nova vida. Jesus não apenas abre os sepulcros, mas sopra vida nova em nós. Ele tira o nosso coração de pedra e dá um coração de carne. Aonde havia pó, agora há esperança para nós. Se ele não tivesse morrido, nós ia permanecermos mortos, mas porque ele morreu, podemos viver para todo sempre.
na glória do nosso Pai. Ele não só tira o coração de pedra de nós, mas dá um coração novo e de uma nova vida, em viver novidade de vida com Deus. A morte de Jesus é o que nos dá vida, é pelo seu sacrifício que o Espírito sopra vida em nós, nos regenera, nos levanta de nossa morte espiritual. Se ele não tivesse morrido, nós ia permanecermos mortos. Ele abre o sepulcro da nossa hipocrisia, nos faz confessar que estávamos mortos em nossos pecados. Ele é a maravilhosa obra da cruz. É pela morte de nosso Senhor que a regeneração, ela vem ao homem. Não havia novos nascimentos se não fosse por causa da morte especial do nosso Senhor Jesus. A regeneração, ela é a prova viva de que a morte de Jesus não foi em vão, mas o início de uma nova criação, o início de uma nova pessoa, o início de uma nova gente, de um povo, que é a igreja, que é os filhos de Deus. Ele veio para os seus o receberam, mas todos aqueles que o recebeu, deu o poder de serem filhos de Deus. E quando nós surgimos da morte espiritual e ressuscitamos para Cristo, estamos como os filhos para o nosso Pai. Quero deixar aqui também a palavra-chave para os nossos obreiros da nossa casa. Pega aí suas anotações para anotar. E a palavra-chave dessa videoaula é vida. A palavra-chave dessa videoaula, ela é vida. O que aconteceu depois dos sepulcros? Os santos ressuscitados entraram na cidade santa e apareceram a muitos, como lemos lá em Mateus 27 e o verso 52 e 53. A nova vida, ela não pode ser escondida. Assim como eles apareceram publicamente, nossa vida transformada deve ser visível ao mundo, mostrando, estava morto, mas hoje eu sou uma nova criatura, uma nova vida em Cristo Jesus. Tá? Não esconda a vida que Deus te deu, irmão. A ressurreição deve ser testemunhada. Tá? E para onde foram os ressuscitados? Para onde foram? A palavra de Deus vai dizer que eles entraram na cidade, ou seja, eles publicaram, eles mostraram às pessoas que eles levantaram, receberam vida, que eles venceram a morte depois da entrega perfeita do nosso Senhor Jesus. Então o texto diz que eles entraram na cidade santa, ou seja, em Jerusalém. Tá? A vida que Deus nos deu é para ser vivida e testemunhada e não para ser escondida. Ou seja, eles podiam voltar ao sepulcro, eles podiam se esconder, eles podiam se esconder dentro da caverna, eles podiam ficar com vergonha, eles podiam fazer qualquer coisa. Mas eles foram à cidade santa que estava lotada, era Páscoa, e mostraram, ó, eu ressuscitei, porque eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho Ele como o meu Salvador e Redentor. Tá? Então eles não se esconderam, eles publicaram, né, essa novidade de vida, essa transformação, essa regeneração. Né? Quantos crentes aí é espia, né? É o 007 que está escondido, está como espião, não quer demonstrar, porque não tem essa transformação, essa novidade de vida. Mas se você tem, que você declara às pessoas, que você mostra, né? Que você seja a carta viva de Deus aí, mostrando toda a transformação que Deus faz. Assim como os santos ressuscitados apareceram a muitos, nossa vida deve ser visível ao mundo. Gálatas 2:20 diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tá? Esse texto, ele aborda a identificação do crente com a morte e a ressurreição de Cristo, resultando em uma nova vida vivida pela fé. Que ele diz, logo não sou eu que vivo, mas Cristo, Ele vive em mim. Tá? Então, mostrando aí o resultado de uma nova vida vivida pela fé, tá? Uma identificação aí com a morte e a ressurreição de Jesus. A morte do nosso Senhor lhes fará entender que se um morreu por todos, então todos morrerão. E que ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivem mais para si, mas sim para aquele a quem morreu e ressuscitou por eles, que é o nosso Senhor Jesus. Fomos ressuscitados com Cristo para andar em novidade de vida, manifestando sua glória ao mundo. Se ele não tivesse morrido, permanecemos mortos, mas ele ressuscitou e nós ressuscitamos juntamente com ele. Amém? É um prenúncio escatológico também, tá?
esses sepulcros abertos, ele estava anunciando algo que ia acontecer futuramente, tá? Quem não sabe o que é escatológico, é doutrina das últimas coisas, ou seja, algo futuro. A ressurreição dos santos e a vitória sobre a morte aponta para a esperança da ressurreição futura e a consumação do reino de Deus. A ideia de vida eterna e a superação da morte física e espiritual são temas escatológicos, como está em 1 Coríntios 15, 20, 21 e 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Não estamos falando agora das pessoas que levantaram dos sepulcros, mas Jesus já na ressurreição. Sendo ele a primícia dos que dormem. Mas talvez você pergunte assim, se Cristo ele é a primícia, é o primeiro a ressuscitar. E aqueles pessoas, os santos que levantaram os sepulcros, não é eles foram os primeiros? O que é primícia dos mortos, que Jesus é a primícia dos mortos? É esses que morreram, os santos, e ressuscitaram na morte do nosso Senhor Jesus, eles voltaram a morrer novamente. Tá? Eles ressuscitaram, teve a vida, mas eles voltaram a morrer como Lázaro. Lázaro, ele morreu, Jesus ressuscitou ele, mas não ressuscitou para a vida eterna, para um corpo incorruptível em glória. Ele voltou a morrer. Tá? Agora, quando Cristo, ele ressuscitou, tá, do morto, e ele é a primícia dos que dormem, porque ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, e que ele não voltou a morrer, que ele vive hoje para todo sempre, à destra do Pai. Então ele é o primeiro, e com isso temos aí esperança também, que nós receberemos também isso, quando ele voltar e trocar a trombeta, e os mortos ressuscitarão, e aqueles que estão vivos serão arrebatados, receberemos esse corpo transformado, porque ele recebeu, ele foi o primeiro. Então ele é a premissa de ressuscitar e não voltar a morrer novamente. Amém? O verso 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Tá? Esse texto, ele enfatiza Cristo como a primícia da ressurreição e a garantia da nossa própria ressurreição para essa vida eterna, para esse corpo incorruptível. Então, é a garantia, tá? É a fé, é a esperança que temos. Como Adão, fomos sepultados, ele sepultou todo ser humano, né, morreu por causa do pecado, por causa de Adão, como Cristo fomos vivificados pela graça de Deus. Assim como Adão veio e, né, trouxe morte espiritual para todos, Cristo veio e trouxe vida para todos, tá? Temos aí então a conclusão, indo para o final aqui, os 4 prodígios da cruz. Vamos fazer então aqui uma recapitulação, né, para reforçar tudo aquilo que esses prodígios, ele tem os seus significados que aprendemos nessas 4 videoaulas, tá? Mostrando como cada um deles também, ele aponta para uma magnitude, uma centralidade da obra de Cristo na cruz, tá bom? Então vamos lá, o resumo. O véu rasgado, temos aí o resumo do acesso a Deus. A terra tremeu, o resumo é o sistema deste mundo abalado, os reinos abalados, para estabelecer o verdadeiro reino de Deus inabalado. Tá? As rochas partiram, que é os corações transformados. Tá? Assim como as rochas se partiu, que eram algo duro, assim os corações também são transformados pela mensagem da cruz. É loucura para muitos, mas para nós é poder de Deus. Os sepulcros abertos é a vitória sobre a morte. Então, qual é o significado, tá, dos sepulcros abertos, dessas pessoas ressuscitando? Que mostra a vitória de Jesus sobre a morte. Ele venceu a morte. A cruz mexe com a religião, tá? Por quê? Porque o véu se rasgou de cima a baixo, tá, do templo. A cruz, ela também mexe com os reinos, porque abalou a terra, né? Os reinos. A cruz também ela mexe com os indivíduos, o coração humano, tá? Porque ela quebra toda pedra, todo coração endurecido. E a cruz também ela mexe com a eternidade, os sepulcros abertos. Porque aqueles que estavam achando que estava morto, estavam no fim, a cruz estava dando só uma vírgula, tirando o ponto final, dando uma vírgula, dando novidade de vidas para aqueles que morreu em Cristo. Quando Jesus morreu, o céu, meu irmão, ele não ficou em silêncio. A terra, ela não ficou parada. E até a morte, ela foi vencida. Diante da cruz, está aqui agora uma pergunta para mim e para você. Tá? O que eu e você vamos fazer com esse Cristo que venceu a morte? Como vamos ser a nossa vida? Como vai ser a nossa adoração diante dele? Vamos ser mais gratos? Vamos dar agora uma adoração em espírito e em verdade? Vamos reconhecer toda a tua entrega perfeita que ele fez por nós?
né? Nós não merecíamos, mas Ele nos ressuscitou juntamente com Ele para uma nova vida, uma novidade de vida com Deus. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo para aquele que está em quê? Em Cristo Jesus. Amém? Então nós finalizamos esse ciclo, desses 4 prodígios, logo após Jesus se entregue, né, a sua vida na cruz. E esses prodígios falaram ao nosso coração, falaram ao mundo. Nós não podemos nos calar diante de tudo isso que aconteceu, tá? Então, eu te espero para a próxima videoaula. Nas próximas videoaulas, vamos estudar aí que Jesus foi ao Hades, que Jesus transportou essas almas ao seu paraíso. Então, permaneça conosco, fique conosco, que tem muitos assuntos ainda para tratar sobre a pessoa maravilhosa de Cristo. Quem sabe vamos chegar até 100 videoaulas. Para isso, precisamos da sua ajuda. Se inscreva no canal, curte e nos acompanha. E te espero para a próxima videoaula. Fica na paz, na graça, no amor. Tchau e até a próxima.